música, jornalismo, variedades. Você, no ar Manhã do Ouvinte. Manhã do Ouvinte, entrevista. De volta com o nosso Manhã do Ouvinte e a entrevista do dia. Hoje, sexta, Glauco Macedo, do Procon Manhuaçu, é o nosso convidado para falarmos aqui sobre direitos do consumidor. Oi, Glauco, bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes da Manhã do Ouvinte. Bom dia ao pessoal da técnica, o João Pedro, o Marcelo, sempre aí nos apoiando, nos dando essa força. E mais uma vez, né, Luiz? E agora no ano de 2023, pela primeira vez, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, né, recebê-lo. Virada de ano foi boa? Graças a Deus, Luiz. Tudo certo, virada de ano em família, comemoramos, brincamos, divertimos e com muita esperança. Isso aí. Com muita boa vontade. Interessante o que nos motiva é realmente a esperança, né? Se a gente perder, aí fica sem sentido, né? Tem um filósofo, que é um filósofo argentino, e que ele dizia uma frase muito interessante, muito bonita. Ele devia falar assim, a utopia. O que é a utopia? Né? Que nada mais é do que a esperança. A utopia é você ver a luz ao horizonte, um horizonte distante, e cada vez que você dá um passo em direção àquela luz, ela se afasta um pouco mais justamente por estar no horizonte. É uma utopia. Mas o que seria de nós se não houvesse essa luz e essa vontade de chegar até ela? Aí está, né? Tem que trilhar esse caminho sempre. São 8h37 da manhã. Você recebeu uma pergunta, né, Glauco? Vamos começar respondendo essa pergunta? Opa, com o maior prazer, Luiz. De quem que é essa pergunta? O ouvinte não se identificou. Porque não tem problema, né? Nenhum problema. Podem ficar sempre à vontade, né, Luiz? Da minha parte, pelo menos, da sua também. Sem problemas. O cliente efetuou uma compra em julho de 2022 e a entrega seria em 30 dias, né? Agosto de 2022, portanto. Mas passaram 45 dias e a entrega não ocorreu. E o cliente cancelou a compra. Mas as parcelas da compra ainda continuaram a vir cobrando no cartão. Já pagou R$6.000 do produto e não recebeu. Como proceder? O que fazer? É uma pergunta importante e envolve muito dinheiro, né? Poxa, R$6.000, quer dizer, um produto caro que ele comprou, ele não avisa qual é, comprou pelo cartão de uma forma parcelada, o produto não chegou, foi cancelado. Aqui é o seguinte, Luiz. Tem que ver direitinho, porque ele não identifica, né, quem são os fornecedores, quem é. A gente não sabe se ele está diante de uma fraude e ele caiu num golpe. Sim. Talvez não, por ser cartão de crédito, ou se está havendo um desencontro. Quando acontece esse tipo de situação, logo após o cancelamento, deve ele também informar a operadora de cartão de crédito para que ela cancele e estorne este valor. O erro aqui não está no cancelamento da compra. O erro aqui está na continuidade do pagamento de algo que não foi comprado ou não foi recebido ou foi destratado, como é esse caso em específico. Apesar da gente não ter muita informação, aí você acredita que essa comunicação com o operador de cartão não foi feita? Acredito que sim. A tendência é aqui, porque se ele tivesse informado para a operadora do cartão que houve esse desacordo comercial e o cancelamento da compra, ela fatalmente teria anulado isso e restituído a ele as parcelas não pagas, tá? Agora, eu não sei, né? Agora, de toda forma, eu vou pedir para este ouvinte aqui do Luiz ir até o Procon, ele vai abrir uma chamada, vamos entrar em contato com o fornecedor, identificar quem é o fornecedor. Assim que tiver esse contato com o fornecedor, realizar ali um protocolo de atendimento, entrar em contato com ele para a operadora, tá? E já pedir o cancelamento e o estorno, se ainda for possível. Se não, a própria loja que não entregou vai ter que fazer a restituição do valor integral que ele pagou, inclusive, Luiz, com as correções, porque se ela não entregou, ela tem que arcar com o valor integral e mais os valores do custo monetário desse dinheiro. Então, o recomendado é a pessoa procurar lá o Procon. Em que horário de atendimento? Ele pode ir todos os dias da semana, das 8 da manhã até as 16 horas, que ele será atendido. Não tem parada para almoço, não tem nenhum tipo de exceção. Inclusive, ponto facultativo da sexta-feira da semana passada, nós trabalhamos. Isso é raro, hein? É raro. Trabalhar em ponto facultativo não é comum, não, mas o Procon,
né, ficou com medo de ser denunciado no PROCON e trabalhou. É isso aí. Mas, ô Glauco Macedo, brincadeiras à parte, essa semana nós tivemos aí algumas alterações no preço do combustível e a gente já falava no último programa do ano passado que a desoneração, a tendência era ser prorrogada. E ela foi prorrogada, né, por meio de decreto do novo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, por mais 60 dias, inclusive para combustível e gás de cozinha, para mais um ano, né? Agora, na questão dos combustíveis, a gente percebeu em Manhuaçu um aumento dos preços nesse período aí, injustificado, né? Ao que tudo indica, Luiz, este aumento foi sim injustificado. Como você bem disse, no próprio dia 1º, houve a assinatura do decreto e o decreto expandiu por mais 60 dias essa desoneração. Nós havíamos previsto aqui na sexta-feira que seria por 30 e na realidade foi por 60. O óleo diesel, diferentemente, foi até dezembro de 2023, então está o ano todo. Eu estive no Espírito Santo e quando eu retornei, eu já pude perceber no dia 1º, tá? Dia 1º, no domingo, alterações significativas, mais de R$1. A gente já tem posto ali, tá, na divisa, que estava com preço baixíssimo, que estava no dia 1º praticando preço a R$6 na gasolina. Chegando em Manhuaçu, verificamos também essa diferença de 20 e 30 centavos. Ao que tudo indica, não existe justificativa. O PROCON Manhuaçu está fazendo hoje, nessa sexta-feira, dia 6, uma blitz em todos os postos da cidade, pedindo as notas fiscais. Então, qual que é o nosso objetivo? Nós queremos a nota fiscal antes do dia 1º, que é do dia 31 para trás, da gasolina, do combustível que eles adquirem da distribuidora para verificar o preço. E queremos a justificativa do posto para este aumento de 20, 30 centavos. Que, embora em Manhuaçu seja mais tímido, Belo Horizonte, por exemplo, foi a 6,30, 6,20, tem muita reclamação, tá? Mas ocorreu. E para ocorrer aumento, tem que realmente ter uma justificativa. Então o PROCON está fazendo esse trabalho hoje, posteriormente a gente informa para você aqui na Rádio Manhuaçu. Ô Glauco, você respondeu a pergunta, falou um pouco do combustível, mas na verdade a gente quer falar um pouco hoje, nesse período aí de janeiro, sobre viagens. E quando a gente viaja, claro, tem as bagagens. E muitas pessoas que utilizam aeroportos têm aí algumas dúvidas com relação a essa questão de extravio de bagagens, de malas. Esse é um problema que acontece até com uma certa frequência, né, Glauco? Sim, Luiz. Infelizmente, é um problema grave com o aumento do fluxo, tá, de passageiros. Isso tendeu a piorar e muito, apesar de ser um problema antigo. O que regulamenta é o Pacto de Varsóvia, de 1943. Então, quer dizer, é algo que já é bem... Do século XX, né? É do século XX, mas mesmo assim não se viu evolução, pelo contrário. Hoje, o volume de bagagens extraviadas, ele chega a quase 1% do número de passageiros, o que é muito, sabe? E a ANAC, ela adota uma política de regulamentação da conduta, tanto da operadora quanto do consumidor, né, que é a pessoa adquirente ali da passagem aérea. É o seguinte, se você desembarca no aeroporto, vai lá buscar a sua mala, lá naquela esteira rolante, chegando lá na esteira, cadê a mala do Luiz? Não achou a mala do Luiz. Mas a mala é bagagem. Quando eu falei, cadê a mala do Luiz? Não é programa de humor, não, tá? É a bagagem mesmo, né? Eu falei, cadê a mala do Luiz? E olhei para o Marcelo e para o João Pedro, mas não foi intencional, tá? Foi porque eu quis olhar. Tá? E o Luiz não encontra a mala dele naquele momento. E o que deve fazer, então? Imagina, Luiz, você, passageiro, todas as suas coisas ali dentro, suas roupas, sua escova de dente, seus pertences, às vezes documentos, a gente não sabe nem... Você coloca tudo dentro da mala e confia. De repente, chega no aeroporto, você está quase que nu. Porque não tem aonde... E bate aquele desespero. E aí, o que fazer? Como proceder? Essa é a pergunta, né? Que realmente gera um transtorno muito grande. Eu não viajei muitas vezes de avião, nas vezes que viajei não tive problema, mas a gente percebe aí, né, sempre, né, as pessoas reclamando disso nos aeroportos. E é um problema sério, né? Como que você vai fazer? Você tem que ir embora. A mala não está ali. E aí, qual que é o procedimento?
A primeira atitude que o consumidor deve tomar é procurar na zona de desembarque a empresa aérea, tá? Ela tem ali um guichê. Chegando nesse guichê, então, olha, não tem mesmo a mala, não encontrou, já esvaziou a esteira, perdi. Quer dizer, está extraviada. Perdi não, ela foi extraviada. Ele se dirige até aquele guichê, ele apresenta essa justificativa, é importante que ele demonstre aquele ticket, né? Sempre que você despacha uma mala, você ganha com aquele despacho um ticket de comprovação. Tem que guardar 7 chaves. Tem que guardar 7 chaves e, inclusive, dependendo do que você carrega nessa mala, se for um objeto de maior valor, e daqui a pouco eu explico o motivo, deve se declarar, até para ser restituído depois, se for o caso. Mas apresenta o ticket, informa o que tinha dentro da mala, é importante você arrolar as roupas, perfumes, etc, etc, etc. E, a partir daí, a empresa começa a busca. Ela inicia o período que ela tem para te restituir esse objeto, essa mala. A princípio, ela tenta fazer isso ali mesmo no aeroporto, tá? Mas, de regra, para voos nacionais, se tem 7 dias para efetuar essa restituição no endereço indicado. E para voos internacionais, o prazo é de 21 dias para a restituição no endereço indicado. Acaso a empresa aérea não encontre a mala e não consiga fazer a restituição, ou não consiga fazer a restituição neste prazo máximo, 7 nacionais, 21 internacional, ela fica obrigada a indenizar o passageiro. Agora veja o tamanho do problema. Você faz uma viagem, sai do Brasil, digamos que você faça uma viagem internacional, né? Chega lá, a sua mala extraviou. Tá tudo lá, gente. Tá tudo lá. Você está num país diferente, fazendo uma viagem, e aí tem 21 dias de prazo legal para você ter a restituição. Aí você vai ter que ir para uma loja, comprar novas roupas, comprar novos produtos, porque você está longe da sua casa, em outro país. É um problema realmente grave, né? E como disse o Glauco, 1% da população que utiliza aí os aviões é muito, porque é muita gente que utiliza avião. Tem muita gente voando sobre nós aí, ó, né? Pode ter certeza absoluta. Então é realmente um problema sério. Mas você disse, e objeto de valor? Tem que informar para vir naquele ticket ali? Por exemplo, uma joia. Tem que declarar. Tem que declarar. Então, antes de fazer o check-in, quando for fazer o despacho da mala, você vai declarar que dentro daquela mala existe um objeto de tal valor. E é checado ali ou não? É checado. É checado. É checado porque justamente. Senão pode gerar porque algum problema. Senão pode gerar, né? Como em todo e qualquer lugar, tem as pessoas de boa fé, que são a sua esmagadora maioria, agora tem as de má fé. Sim, né? Então claro. vai fazer a checagem até a nota fiscal, dependendo do produto. Tá? E aí, a partir dali, vai ser a restituição no valor integral. Agora, esse ponto que você levantou, Luiz, ele é muito importante. E até a restituição, como que fica? Né? Porque é o seguinte, também existe a previsão legal e às vezes nós não sabemos qual é. Enquanto você estiver naquela fase de espera, a companhia aérea ela é obrigada a lhe fornecer hotel, alimentação e vestuário. É responsabilidade dela. É responsabilidade dela. Isso é o seu dano material. E ainda lhe sobra esse desgosto, porque é um dano moral. Este dano moral, ele é também indenizado. No Brasil, hoje, esse dano moral em torno de R$10 mil, tá? Para as viagens nacionais, e nas viagens internacionais, que o constrangimento de um país estrangeiro é ainda muito maior, a gente já encontra na jurisprudência um limitado também pelo STJ em R$20 mil. Então você tem direito ao ressarcimento da mala, que é tem automático. direito ao ressarcimento, deve ser depois do prazo. Automático. O ressarcimento do período que você ficou por conta da mala e também as roupas que você teve que adquirir, tá? O hotel que você teve que ficar aguardando. Eu cheguei em São Paulo, mas eu sou de Manhuaçu. Então eu fiquei lá de um dia para o outro aguardando a companhia. Ele tem que quitar o hotel e ainda por cima os danos morais. Aí está. Então você está nesse hotel com a roupa do corpo, né, as indenizações devidas terão que ser pagas. Agora, tem que entrar na justiça? Normalmente não. A companhia aérea, por ser uma regra da ANAC, ela tem essa regra,
ela prevê uma multa pesada para a companhia aérea. Ela não quer receber a multa. Né? Ela não quer receber a multa. Então, normalmente, ela resolve. E na parte internacional, é regulamentado pelo Pacto de Varsóvia. Então, quer dizer, existe uma seriedade muito grande em relação a isso. Agora, a desorganização, às vezes a falta de conhecimento do consumidor, de não fazer os registros, não buscar, isso fica para o depois. Aí sim, quando fica para o depois, o que vai ser resolvido será normalmente pela justiça, através de juizados especiais, que se diga. Aí está, Glauco Macedo trazendo essa informação para o nosso conhecimento. Como ele disse, muita gente não tem conhecimento dessas regras ali nos detalhes. Eu sabia de algumas coisas, mas nos detalhes, como o Glauco trouxe, fiquei sabendo hoje. E é como eu sempre falo aqui com os entrevistados, eu aprendo a cada dia aqui. Né? A cada dia com os entrevistados, eu aprendo. Ontem, por exemplo, nós tivemos aqui o Bruno Silva, educador físico. Aprendi com ele. Hoje aprendo com o Glauco. Segunda-feira vai ser com a Jane. Porque a vida é um eterno aprendizado, né, Glauco? É isso aí, Luiz. E da mesma forma que você aprende um pouquinho com cada entrevistado que você tem, eu, por exemplo, que sou seu fã há mais de 20 anos, aprendo com você há mais de 20 anos. Aí, está. Não podia faltar essa frase, Não né? pode faltar. Para começar o ano. E os meninos gostam lá. Ô Glauco, muito obrigado pela presença aqui. Já te falei no final do ano passado, né, do agradecimento que a gente tem com a presença de todos vocês, entrevistados, e reforço esse agradecimento e desejo um feliz 2023 e até semana que vem, se Deus quiser. Ô Luiz, para vocês também, tá? Para a gente reforça mais uma vez que é uma honra para o PROCON poder estar aqui representado, poder estar aqui de alguma forma fomentando informações para o consumidor em um veículo de comunicação tão sério, tão digno, tão respeitado em Manhuaçu. E estamos aí sempre às ordens, que tenhamos aí um excelente ano de 2023, com muita informação, com muita credibilidade, que é o que você nos permite fazer. Glauco Macedo, nosso entrevistado de hoje, e assim nós encerramos para o vídeo, Facebook e YouTube, a transmissão. Mas sigo já após o intervalo, no rádio, com o nosso Manhã do Ouvinte. Portanto, até daqui a pouco, agradecimento a toda a equipe e a gente volta já. Rádio Manhuaçu é assim, feita pra você, feita pra mim, 710 AM.